Agitou toda a torcida do Vasco. Marcos Lamáquia apareceu e falou ao torcedor na tarde dessa quarta-feira. Vamos trazer toda a entrevista aqui do possível comprador da SAF do Vasco, que enfim aparece e fala com o torcedor vascaíno. Vamos falar também sobre as próximas movimentações, condições para a finalização da venda da SAF e, enfim, dar um ponto final nesse momento difícil do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes de começar, eu peço para você deixar o seu joinha se você quer que a venda da SAF do Vasco seja vendida para Marcos Lamáquia. Ele falou, hein? E nós vamos trazer tudo aqui. Mas eu quero contar aqui, vamos fazer uma enquete. O seu like, o seu joinha, fala se sim, quero que Marcos Lamáquia seja o comprador da SAF do Vasco. Se não deixar o like, você vota não. Normalmente nós temos aqui média de 10 a 20 mil visualizações no vídeo. Eu quero ver se realmente toda a torcida do Vasco que assiste os vídeos aqui estão apoiando essa venda. Vamos trazer para vocês todos os detalhes da fala de Marcos Lamáquia, que vai ser em breve o novo dono da SAF do Vasco, e ele falou todas as condições, e eu quero trazer aqui para vocês a entrevista completa do que foi falado, né, através das palavras de Marcos Lamáquia. Bom, a primeira pergunta ao filho de José Roberto Lamáquia foi o seguinte: o que falta para fechar a compra da SAF do Vasco? Marcos Lamáquia respondeu, abre aspas, falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases. Não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. Mas estão tentando desqualificar a negociação, inventando histórias e narrativas para colocar em xeque a credibilidade de quem sempre foi correto ao lado do Vasco. Querem induzir a torcida e opiniões públicas que falta transparência. Isso é mentira. Eram mais de 10 pessoas pelo lado do Vasco, inclusive os que estão atualmente tumultuando. E os únicos, de fato, que tinham interesses pessoais, que fizeram pedidos, foram afastados do processo e hoje reclamam. Entraram com a ação e pedem transparência. Então falou aí Marcos Lamáquia, né, sobre os exonerados e as pessoas que foram acusadas aí nesse meio termo, né, após o afastamento do presidente Pedrinho. Palavras fortes, hein? Ele confirmando que está concluído, então vai ser de imediato. O Pedrinho voltou, concluiu a venda, então vamos torcer para que o presidente Pedrinho volte o quanto antes para que isso aconteça, né? Bom, palavras de Marcos Lamáquia. Vamos lá para outra pergunta a ele. Foi feita a seguinte: como recebeu a notícia da renúncia da interventora Samana Longo após 6 dias de trabalho? Marcos Lamáquia respondeu, abre aspas, ficou claro que a intervenção não era necessária, que foi uma manobra e o judiciário e a própria interventora foram induzidos ao erro. A administração ia bem, apenas com ajustes usuais e cotidianos. Isso ficou claro no relatório relâmpago da interventora. E justamente essa intervenção abrupta, desnecessária e ainda com ligação clara com o Silvio Almeida, que é ex-vice-presidente de Finanças, criou um ambiente absolutamente instável e insustentável. A trama para conturbar e interromper o negócio ficou escancarada. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Mas a interventora foi imparcial e o relatório relâmpago comprovou a ausência e irregularidades da gestão. Com a saída dela, o castelo de cartas dessa turma desmoronou de vez. Não faz mais sentido manter essa decisão. Continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema, o risco de descontinuidade que o Conselho Fiscal apontou, acabando se tornando realidade depois dessa manobra. Há certezas no futuro dos credores e as contratações do futebol seguem paradas. A Justiça tem a oportunidade de corrigir esse erro histórico e pacificar o processo de uma vez por todas. Citando aí, né, o nome do ex-vice-presidente de Finanças, o Silvio de Almeida, que vem sendo pivô mais uma vez
do processo de atraso, né, segundo o Marcos Lamáquia, da venda da SAF vascaína. Bom, não parou por aí. A pergunta sobre a 777 também foi feita e foi a seguinte: como a guerra política e com a 777 Partners pode atrapalhar esse processo? Foi por isso que você resolveu se posicionar? E Marcos Lamáquia respondeu o seguinte, abre aspas, sou mais reservado. Tenho gasto meu tempo com a minha equipe num projeto de reestruturação do Vasco. Minha ideia era fazer um primeiro pronunciamento para apresentar oficialmente a proposta e o projeto, para aí sim dar transparência aos poderes, conselheiros, sócios e torcida. Mas com o afastamento do Pedrinho tive que mudar meus planos. A 777 não me preocupa, é uma questão negocial. É uma cortina de fumaça. Na verdade, o que ocorre é que os afastados do grupo do Pedrinho buscam a manutenção do poder via justiça. E o que me preocupa não é a decisão em si. Decisões judiciais se cumprem, se contestam e se reformam. Preocupante é o sinal que isso manda para qualquer investidor que pense em entrar no futebol brasileiro. Se não conhecermos o Pedrinho, a sua equipe, estaríamos fora. Quando a política interna de um clube consegue induzir o judiciário ao erro para travar uma negociação bilionária que pode salvar o Vasco às vésperas do anúncio, o prejuízo é incalculável e o Vasco não pode pagar esse preço. Eu confio no poder judiciário, mas fui induzido ao erro por aqueles que foram afastados da mesa de negociação e que inventam que não existe transparência. Agora, o relatório relâmpago da interventora, que não trouxe qualquer indício de fraude, confirmou a real intenção deles. A gestão da SAF vinha cumprindo normalmente as suas funções e, inclusive, pagando corretamente o plano de recuperação judicial. Não havia motivo para interferência. A ideia era apenas criar factoides para conturbar e atrasar o fechamento de um acordo que já está concluído. Eles sabiam disso. Mais do que isso, com o nosso acordo teremos ainda mais recursos para pagamento de credores. O meu pai será o avalista, colocou seu patrimônio inteiro para garantir tudo. O patrimônio do meu pai paga toda a dívida do futebol brasileiro. Então, os credores podem ficar despreocupados e a juíza que acompanha a RJ também. A interventora tomou ciência dos números negativos da SAF e inclusive concluiu que a venda do Vasco é a melhor alternativa para os problemas. Estamos no meio de uma janela de transferências importantes que o Vasco precisa de investimento. O Vasco não tem mais tempo a perder, completou Marcos Lamáquia. Rapaziada, a caneta do investimento está na mesa, hein? O cheque está assinado. Vamos então, né, para os próximos passos, torcer para que tudo se resolva. Mas não parou por aí. A entrevista continuou e vamos trazer aqui outra pergunta sobre investimento condicionado à manutenção do presidente Pedrinho. Bom, a pergunta foi a seguinte: o investimento está condicionado à manutenção do presidente Pedrinho no comando da SAF? Marcos Lamáquia respondeu, abre aspas, sem dúvida, 100%, iremos concluir a negociação com ele, que nunca deveria ter saído e sequer havia motivo. Mas temos que deixar claro que em nenhum momento colocamos o Pedrinho à frente da instituição. Escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. Soma-se a isso o fato de que o Pedrinho e sua equipe conduziram as negociações com seriedade e transparência do início ao fim. O Pedrinho foi responsável por criar nosso interesse no Vasco e manter esse interesse nos momentos que mais nos desiludimos, como o atual. Por isso, causa estranheza uma decisão judicial que aponta falhas de governança justamente contra esse grupo. O que mais espanta é que em menos de 24 horas após a decisão judicial que afastou o Pedrinho, o Silvio Almeida procurou minha equipe para mudar os termos de acordo. O Silvio é sócio-geral, Carregal e do Marco Schroeder, presidente do Conselho Fiscal da SAF, o mesmo que elaborou o parecer que preparou o caminho da ação que afastou o Pedrinho. Eles são sócios numa empresa de administração judicial, mas que está atrapalhando a recuperação judicial do Vasco. Silvio também é um dos indiciados no Vasco por ter participado da venda para 777. Com que interesse um vice-presidente exonerado nos procura no dia seguinte à decisão para renegociar um acordo fechado? Pela proximidade que ele tem com a interventora que renunciou, ele queria ser o representante da justiça? Por que eles querem tanto voltar para a negociação?
Essa é a governança que o Conselho Fiscal defende? Temos urgência em resolver esse imbróglio. Essa judicialização irresponsável parou a vida do Vasco. Será que essa turma sabe que temos uma janela para contratar jogadores, evitar problemas desportivos e contas e credores a pagar? Rapaziada, forte declaração do Lamach. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Ele tá confirmando que tá com tudo na agulha. Só tá esperando o Pedrinho retornar para completar a venda. Então não tem desculpa. É isso ou é isso. Bom, vamos lá. Outra pergunta para Marcos Lamach. A empresa considera que há segurança jurídica para a operação diante dos históricos das liminares? Bom, o histórico absurdo de liminares, respondeu Lamach, tá? Abre aspas. O histórico absurdo de liminares vem exatamente pela política do clube. Para isso, a nossa proposta possui mecanismo de defesa da SAF. O Pedrinho defende nossa autonomia na SAF exatamente para acabarmos com isso. Não há mais espaço para a política tóxica do Vasco. Eles nos pediu o direito de fiscalização, respeito aos poderes do clube, à torcida e principalmente à história do Vasco, mas sem tirar nossa autonomia nas decisões administrativas do clube, que é a nossa especialidade. Ele queria resolver e descansar, sabendo que o Vasco estaria em boas mãos, mas nós e o Vasco precisamos dele. Se não fosse ele, essa história não tinha começado. O clube teria se tornado num golpe e estaria longe do Vasco. A torcida deve agradecer muito a ele. Já havíamos feito uma prévia diligência na SAF. Houve um avanço em governança, estruturação e processos, mas falta dinheiro e isso nós temos. A polêmica levantada pelo Carregal sobre a cadeira da associação no Conselho da SAF reforça a nossa proposta ao clube. Respeitamos muito a associação, defendemos a transparência e seu poder de fiscalização. Teremos um membro da associação no Conselho de Administração, mas temos apenas que escolher quem ocupará essa cadeira dentre os membros do Conselho Deliberativo. A cadeira poderá ser ocupada pelo presidente, benemérito ou conselheiro. Escolheremos. Só não pode ser alguém que tenha o comportamento individualista e destruidor como essa turma. Não vamos admitir um deles no projeto de reestruturação do Vasco. Rapaziada, então teremos, segundo o Marcos Lamach, sim, uma cadeira no Conselho de Administração do Vasco. Então, não teremos aí totalmente um controle autoritarista, né? Enfim, mais uma pergunta a Marcos Lamach. Já existe entendimento com a CBF sobre eventuais restrições para a relação com José Roberto Lamach e Leila Pereira? Ele como enteado? Bom, respondeu Marcos Lamach. Abre aspas. Nossos representantes são muito qualificados e estão conversando há muito tempo com a CBF. Respeitamos a entidade e as pessoas que lá estão. Reconhecemos o trabalho que eles vêm fazendo. A Agência Reguladora de Sustentabilidade do Futebol é muito bem estruturada. Acredito que eles entenderão e acataremos o caminho que for sugerido pela instituição. Vale dizer também que assinar esse acordo é apenas o começo de um processo que passará ainda pelos órgãos do clube e pelo próprio juízo da RJ. Falar em qualquer conflito neste momento é absolutamente precoce. Mais do que isso, a esposa do meu pai não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela faz um grande trabalho, me inspira muito, mas meu objetivo é superá-la. Rapaz, o Marcos Lamach desafiou Leila Pereira, rapaz. Tá aí a entrevista de Marcos Lamach, enfim, falando e dando ponto final, né? Agora é a hora. É a hora de voltar com o presidente Pedrinho, independente de qualquer coisa. Gente, vamos botar a mão na consciência. É o investidor falando. É o investidor, é quem tá com dinheiro falando. Acabou. Não tem discussão se o Pedrinho é um mau gestor, não tem discussão se o Lloyd, o Jean Davi, não sei mais. Cara, isso acabou. Acabou. O cara que tá com a grana, que tá com o cheque assinado, que tá com o Pix no gatilho, falou, é isso e acabou. Não tem mais o que fazer. Então, nós temos que ter aqui a ciência e o objetivo de voltar com o presidente Pedrinho para finalizar essa venda. Palavras de Marcos Lamach e a gente vai estar acompanhando de mais perto. E olha só, vamos falar sobre Vasco, que se aproxima de um acerto com Fernando Seabra, treinador do Coritiba. Eu acho uma negociação bem complexa, na minha opinião, em relação ao financeiro. Eu acho que o Vasco poderia buscar um treinador livre com um pouco mais de bagagem. Mas, enfim,
Vamos ver o que vai acontecer, ainda não tem nada 100% confirmado. O Vasco corre para tentar anunciar o quanto antes. E outra, vamos falar sobre Lloyd Augusto. O Vasco não conta com Lloyd para essa temporada. O jogador acaba seu contrato no Rizespor, que não quis atingir, comprar por 2,5 milhões de euros na opção de compra. O jogador retorna ao Vasco, mas não será utilizado no elenco. Queria agradecer a sua presença. Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. Agora é a nossa hora. A gente tem que arrumar um jeito do Pedrinho voltar e finalizar isso tudo. Um forte abraço. Saudações vascaínas.